Você sabe como às vezes uma coisinha pode mudar tudo, como se um acontecimento aleatório e insignificante virasse a vida. Foi o que aconteceu comigo, Alice, apenas 2 semanas antes do meu noivado. Eu tenho 27 anos, e eu estava na lua de felicidade com o pensamento de que eu estava prestes a me tornar a esposa de Tom. Namoramos por 3 anos, e finalmente chegamos a esse momento tão esperado. Tudo foi pensado, construído, planejado nos mínimos detalhes. Desde buquês nas mesas até a música que nos acompanharia a noite toda. Imaginei Tom pegando minha mão na frente de nossa família e amigos e sussurrando algo especial que era só para mim. Tom parecia igualmente animado. Eu o vi escolhendo cuidadosamente uma gravata, e então ele me ligou para verificar se eu gostava do terno escolhido. Imaginei sorrisos e surpresa nos rostos de nossos pais, amigos e convidados quando finalmente souberam dessa notícia, porque foi assim que sempre sonhei em compartilhar esse momento. Tudo estava indo como um relógio, a cena perfeita estava pronta para se transformar em realidade. Mas então a campainha tocou. O telefone vibrou de repente no meu bolso e eu imediatamente reconheci um número. Era a mãe. Eu quase sorri, decidindo que ela só queria discutir os detalhes novamente para me tranquilizar, como era típico dela. Segurei o telefone no ouvido, sem saber ainda que ouviria palavras que derrubariam o chão debaixo dos meus pés. Alice, ela latiu para o telefone. A festa está cancelada. Quase deixei cair o celular de surpresa. Cancelou? Como é cancelado? Por quê? Para quê? Mãe, tá brincando? Tá brincando, mamãe? Minha voz quebrou. Estamos nos preparando para esta noite há vários meses. Vatia! Ela me cortou no meio da frase com seu tom, tão frio e categórico que me tirou o fôlego. Sua voz mudou, tornou-se gelada e severa, como se distanciasse da minha surpresa e confusão. Não seja egoísta, Alice, ela retrucou. Amy acaba de ser promovida e estamos comemorando sua conquista. Os mesmos convidados, só mais uma festa. Seu noivado pode esperar. Emily, minha irmã mais nova, sempre foi uma das favoritas. Lembro-me de como, desde criança, meus pais admiravam o sucesso dela, e o meu muitas vezes ficava nas sombras. Sim, ela era 3 anos mais nova que eu, mas sempre foi algo especial aos olhos dos nossos pais, principalmente da mãe. Garota de ouro, era assim que a chamávamos. Claro, ela era uma boa irmã, e eu tentava não ficar com ciúmes quando feriados em grande escala, festas, viagens eram organizadas para ela. Mas era um nível completamente novo, um nível para o qual minha mãe mudou sem hesitar, independentemente de mim. Mãe, você ao menos sabe do que está falando? Esse é o meu noivado. Não vou cancelar a festa porque a Emily levou um tapinha no ombro pelo trabalho. Não é apenas um feriado. É um momento que eu estive esperando por toda a minha vida. Minhas palavras, porém, não surtiram efeito. A voz da mãe ficou ainda mais dura. Havia algo nele que fazia meu sangue ferver. Era como se eu tivesse voltado a ser aquela garota que buscava conquistar sua aprovação, sonhava em me sentir importante para ela pelo menos por um momento. As lembranças voltaram inundadas de ternura e amargura. Sweet 60th Birthday, eu estava esperando tanto por isso. Mas ninguém se lembrava, ninguém, exceto minha avó, que ligou e perguntou como foi o feriado. Só então os pais recobraram o juízo e, unindo-se às pressas, organizaram algo como um pequeno jantar. Eu estava sentado olhando um bolo do supermercado e senti que de alguma forma esta noite não foi nada especial para mim. Alguns meses atrás, quando Tom entrou na sala e viu meu rosto, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Seu olhar escureceu instantaneamente e, sem mais delongas, ele afundou ao meu lado no sofá. Alice, o que aconteceu? O que é? Ele perguntou preocupado, me abraçando. Sua voz era suave, mas havia uma firme determinação nele de ouvir e apoiar, por mais difícil que fosse. E então eu decidi. Despejei tudo o que havia acumulado ao longo dos anos. As exigências de minha mãe, o sentimento de constante abandono, ressentimento e amargura. As lembranças de infância de férias em que parecia não estar. Eu disse a ele, e Tom me ouviu, seu rosto ficando mais escuro a cada palavra que eu dizia. Quando terminei, ele exalou com raiva. Isso é um absurdo total. Não estamos cancelando nada, retrucou.
Senti uma onda de gratidão tão grande pelo apoio dele que mal consegui conter as lágrimas. Tom sempre me colocou em primeiro lugar, desde o início do nosso relacionamento. Ele foi exatamente a pessoa que deixou claro para mim: eu tenho o direito de ser importante, o direito de ser o centro das atenções, o direito à felicidade. E eu sorri um pouco e disse: é exatamente por isso que estou me casando com você, seu idiota. Passamos muito tempo naquela noite discutindo cada detalhe e planejando para que nosso noivado fosse perfeito. Sonhamos, fizemos planos, imaginamos como tudo seria. Senti-me confiante de que nada poderia interferir em nossa felicidade e adormeci, decidindo que não deixaria mais a negatividade do passado estragar esse momento. Na manhã seguinte, acordei determinada a esquecer a ligação da minha mãe ontem e focar no feriado que se aproximava. Tinha tantas coisas para fazer: mandar convites, conferir joias, combinar com fornecedores. Tudo foi agendado por hora, cada detalhe foi pensado, e estou determinada a deixar essa comemoração perfeita. Mas assim que comecei a trabalhar, o telefone vibrou novamente. O nome da minha prima Raquel apareceu na tela. Não falávamos ao telefone com tanta frequência, então a ligação me surpreendeu. Alice, você está bem? Raquel claramente hesitou antes de continuar. O Tom disse que vocês terminaram? Eu congelei. Como ela conseguiu essa informação? Como uma coisa dessas poderia ocorrer na cabeça de alguém? Não, de jeito nenhum, respondi rapidamente, tentando descobrir o que estava acontecendo. Quem te disse isso? É uma história estranha, respondeu Raquel. Tia Linda ligou ontem à noite e disse que sua mãe disse que seu noivado estava cancelado. Ela tem certeza que você e Tom tiveram uma briga séria. A propósito, mamãe mencionou que os convidados podem vir à festa de promoção de Emily porque seu noivado supostamente não acontecerá. Era como se uma pedra tivesse se formado no meu peito. Senti uma onda de decepção, perplexidade, raiva, tudo de uma vez. Me recompondo, respirei fundo e chamei Raquel para descobrir completamente. Não sei, Alice, respondeu ela devagar. Tia Linda ligou ontem e disse que sua mãe disse a ela que você e Tom tiveram um grande conflito e tudo foi cancelado. Segundo ela, sua mãe ligou sozinha para todos os parentes e os redirecionou para a festa de Emily. 1 minuto atrás eu tinha planos claros e precisos, mas naquele momento tudo na minha cabeça nadava. Minha própria mãe tentou atrapalhar meu noivado e soou tão louco que por um momento eu nem acreditei no que estava acontecendo. Você vai me ajudar? Mal consegui dizer, tentando manter a calma. Divulgue a informação de que nosso compromisso ainda é válido. Raquel respondeu imediatamente, garantindo que começaria a ligar para parentes agora mesmo. Depois de desligar o telefone, continuei sentado confuso até ouvir a porta da frente se abrir. Era o Tom. Ele voltou cedo e, quando me viu, percebeu imediatamente que algo sério havia acontecido. Comecei a contar a ele tudo o que havia aprendido com Raquel, sobre as ligações da mãe, os falsos rumores que haviam sido enviados, que toda a festa havia sido redirecionada para comemorar o sucesso de Emily. Tom ouviu, seu rosto se tornando mais determinado e uma centelha de raiva se acendeu em seus olhos. É isso aí, disse ele, apertando a mandíbula. Vamos cortar todos eles. Seus pais, Emily, todos. Eles merecem. Essa dureza dele me assustou um pouco, e embora eu soubesse que ele estava certo, não consegui me livrar do medo. A ideia de terminar com minha família era dolorosa, assustadora e eu não sabia quem eu seria sem eles, apesar de como eles me tratavam injustamente. Vamos nos concentrar apenas em acertar as coisas, eu disse. Precisamos que todos saibam que nosso noivado vai acontecer. Tom assentiu, seus olhos estavam frios e sérios, mas ele se conteve. Juntos, passamos o resto da noite no modo Damage Control, enviando e-mails, ligando para convidados e postando nas redes sociais para que todos saibam que a festa de noivado não foi cancelada. Quando terminei, houve silêncio na sala. Percebi quanto tempo eu tinha guardado para mim, todas as memórias, toda a dor que tinha acumulado ao longo dos anos, que eu tinha tão diligentemente escondido até de mim mesmo. Mas agora eu coloquei tudo na frente deles, expondo meu passado como um nervo cru. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sarah e tia Marge, e pude ver que minhas palavras as haviam atingido profundamente.
Alice, nos perdoe, disse tia Marge com a voz trêmula, apertando minha mão na dela. Não fazíamos ideia. Eles deveriam saber que tais rumores não poderiam ser verdadeiros. É terrivelmente injusto com você. Sarah assentiu silenciosamente, ainda tentando processar o que acabará de ouvir. Senti algo pesado recuando lentamente do meu peito. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento amargo se acendeu. Como se pela primeira vez eu confessasse a verdade e visse como essa verdade machucava aqueles que me conheciam a vida toda. A culpa não é sua, consegui dizer, embora minha voz ainda tremesse. Só quero que pare. Mãe, parei por um momento escolhendo minhas palavras, tentando explicar o indizível. Ela sempre deixava claro que outra pessoa, como Emily, merecia mais. Como se tudo que faço nunca fosse suficiente. Quero me casar com Tom, acrescentei com firmeza, e não vou deixar ninguém estragar esse momento. Tia Marge balançou a cabeça, me olhando com simpatia. Este é o seu momento, Alice. E ninguém, nem Emily, nem sua mãe, tem o direito de tirar isso de você. Então senti que algo estava mudando em mim. Era como se uma mola que vinha segurando a tensão por muito tempo tivesse finalmente cedido. Pela primeira vez, percebi que não precisava justificar ou explicar minhas decisões. Eu podia ver que tia Marge e Sarah me entendiam agora. Pela primeira vez, senti uma satisfação tranquila. Parecia que eu não era o único que percebia que merecia mais do que uma luta constante por atenção, aprovação e pelo direito de apenas ser feliz. Enquanto observava minha avó dançar sua dança empolgante, percebi que ela era um símbolo de como eu queria ver meu futuro. Livre de condenações, alegre e cheia de amor, apesar da idade, dos erros ou das expectativas dos outros. Quando o barulho da música e as vozes alegres dos convidados encheram o salão, senti a mão de Tom nas minhas costas. Ele ficou ao meu lado, me olhando com um leve sorriso e tanto calor em seus olhos que meu coração afundou. Tom não sabia todos os detalhes do drama familiar que eu estava passando, mas parecia sentir meu alívio. A inclinação quase imperceptível de sua cabeça em minha direção, o olhar de apoio, tudo dizia que ele estava lá, que agora eu tinha alguém que nunca me faria sentir secundária. Vamos lá, disse ele baixinho, levando-me para longe da pista de dança para uma parte mais tranquila do salão, onde as luzes se apagam e a diversão dos convidados parece distante. Paramos em uma enorme janela com vista para a cidade noturna, e quando olhei para as luzes que se estendiam até o horizonte, de repente percebi o quão amplo era o mundo além do meu drama familiar e ressentimentos de longa data. Está tudo bem? Tom perguntou com um leve sorriso, colocando o braço em volta dos meus ombros. Eu balancei a cabeça, sentindo meu coração clarear. Você sabe, eu disse, deslizando meus dedos sobre o vidro e olhando para as luzes brilhando à distância. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo eu sinto, certo? Ou algo assim. É como se eu fosse eu, e não um reflexo mudo de alguém ou plano de backup para sempre. Tom apertou meu ombro um pouco mais forte, como se entendesse o que essas palavras significavam para mim. Naquele momento, ficou claro para mim que nosso noivado não era apenas um evento que precisava ser virado por causa de um carrapato, não uma cerimônia vazia. Foi o nosso primeiro passo real e importante para o futuro, que agora parecia real e tangível. Eu estava fervendo de raiva por dentro, e doeu perceber o quão longe minha irmã estava disposta a ir por causa de seu ressentimento. Primeiro, uma tentativa de arruinar meu noivado, e agora essa mentira vil visava não apenas manchar minha reputação, mas também destruir meu relacionamento com Tom e sua família. Tentei imaginar o que poderia ter feito Emily tomar uma vingança tão má e baixa, mas continuei vendo seu rosto carrancudo e a fúria em sua voz quando ela afirmou que eu tinha tirado seu momento. Olhei ao redor da sala onde Tom e eu havíamos celebrado com a família e amigos há poucos dias, e pela primeira vez este lugar me pareceu vazio, saturado com as sombras de falsas acusações. Tom, percebendo minha condição, se aproximou, pegou minhas mãos nas dele e perguntou baixinho: "Quer falar com ela? Posso ir com você se precisar." Mas eu sabia no meu coração que falar com Emily não ia me levar a lugar nenhum. Qualquer explicação, qualquer tentativa de alcançá-la, será apenas uma desculpa para novos ataques. Ela já decidiu por si mesma que eu sou seu inimigo. Quem quer que ela pensasse em mim agora, fosse como irmã ou vilã,
Parecia impossível voltar ao antigo relacionamento. Não, Tom, respondi rigidamente, sentindo uma resolução fria surgir dentro de mim. Preciso de alguma forma aceitar o fato de que ela não vai querer mais me ouvir. Tom assentiu compreensivamente e me abraçou. Ficamos em silêncio, e parecia-me que a cada momento que passava essa lacuna silenciosa entre Emily e eu estava ficando maior e mais irreversível. A luz do lado de fora começou a desaparecer, inundando a sala com um crepúsculo suave. No silêncio, captei o barulho quase imperceptível de carros correndo para longe. Por algum motivo, me perguntei se havia uma maneira de um dia Emily conseguir escapar dessa escuridão de acusações e ressentimentos. As palavras da minha avó me tocaram profundamente, penetrando em meu coração e me dando uma sensação de calor que eu não experimentava há muito tempo. Seu apoio real, sincero, era como um bálsamo para uma ferida que se abria de novo e de novo toda vez que eu tentava estabelecer relações com minha família. Agora finalmente percebi que não preciso mais suportar, aturar e justificar minhas decisões, minha felicidade. Minha avó e eu nos sentamos lado a lado em silêncio, e senti a mão dela na minha, como uma espécie de âncora me segurando na superfície em meio a todas essas tempestades. De repente ficou claro para mim que minha família não são aqueles que estão tentando me humilhar e me machucar por inveja ou descontentamento. Minha verdadeira família são aqueles que estão prontos para me abraçar, me ouvir e me apoiar nos momentos difíceis. Você cresceu tanto, Alice, disse a vovó, olhando-me atentamente como se estivesse vendo alguém novo. Estou orgulhoso de você. Seu caminho tem sido difícil, mas você encontrou sua força e resiliência. Tomei suas palavras com gratidão, sentindo o vazio que antes rasgara minha alma cheia de calor. Não voltarei mais para as pessoas que envenenam minha existência, tentando me fazer sentir inferior. A determinação se instalou dentro de mim, tão calma e confiante que nem precisei dizer em voz alta. A vovó entendeu tudo sem palavras. Apenas apertou suavemente minha mão como um sinal de que ela apoia cada passo meu. Depois disso, decidi que não daria mais a Emily e meus pais a chance de ofuscar minha vida. Quando os rumores de seu rebaixamento chegaram até mim, senti uma sensação estranha, não tanto de satisfação, mas de libertação da nuvem pesada que Emily vinha arrastando atrás de mim há semanas. Era como se algo grande e destrutivo tivesse perdido seu poder e começado a se decompor sem me machucar. Até fiquei um pouco triste pela minha irmã, que por raiva e inveja tinha caído tão baixo. Agora tudo parecia ganhar uma nova tonalidade. Colegas que antes me olhavam com desconfiança aos poucos começaram a se dirigir a mim novamente com a mesma confiança e boa vontade. Os sussurros diminuíram, a tensão diminuiu e até a própria atmosfera no escritório mudou, enchendo-se da mesma calma. Era como se as pessoas ao seu redor percebessem quem era a verdadeira fonte da fofoca venenosa, e Emily perdesse a simpatia deles tão rapidamente quanto a ganhou. Tom me apoiou a cada passo, sua fé em mim permaneceu inabalável mesmo diante de intrigas e calúnias. Ele era minha âncora, uma fonte de confiança e força quando o chão parecia estar escapando debaixo dos meus pés. À noite, quando a notícia do rebaixamento de Emily se tornou pública, sentamos juntos na varanda, imersos em conversas sobre o futuro, onde não havia lugar para conexões tóxicas, onde havia apenas nós e aqueles que estavam prontos para caminhar lado a lado sem tentar nos destruir. Mais um mês se passou e, aos poucos, a vida ganhou a clareza e a pureza que eu buscava. Minha relação com minha avó ficou mais calorosa, como se nossas conversas frequentes cimentassem um vínculo especial entre nós. Agora ela sabia tudo o que estava acontecendo e não se cansava de me apoiar, lembrando-me que família é mais do que apenas intimidade biológica. A noite estava chegando ao fim, mas os convidados ainda giravam na pista de dança, como se estivessem em um turbilhão de felicidade e diversão. A luz suave das lanternas corria pelo jardim, e o ar da noite se enchia do suave sussurro das folhas e do perfume das flores. Quando a dança acabou, Tom e eu fomos até nossos entes queridos para compartilhar o momento. Minha avó, segurando minha mão, sussurrou que estava tão orgulhosa de mim que eu havia encontrado coragem para escolher a felicidade, apesar da dor que tive que enfrentar. Olhando para os rostos de nossos amigos e familiares, senti que finalmente havia encontrado minha verdadeira família
Pessoas que me amam e me apoiam sincera e abnegadamente. Estes eram os que estavam lá mesmo nos momentos mais sombrios, dando uma mãozinha sem fazer perguntas desnecessárias. De repente, notei Tom caminhando em nossa direção. Ele gentilmente colocou o braço em volta da minha cintura e, curvando-se, sussurrou: "Você está pronta para sair, Senhora James?" Suas palavras eram cheias de calor e alegria, seus olhos brilhavam de amor. Senhora James, como soou como uma música nova na minha vida. Sorri e respondi: "Estou mais preparada do que nunca." Despedimos-nos dos convidados que nos encheram de palavras gentis e desejos, e de mãos dadas, dirigimos-nos ao carro decorado com fitas brancas e a inscrição "Acabei de casar." Tom parecia absolutamente feliz ao volante, e eu senti que esse momento era como a chave para um novo começo. A estrada que percorríamos parecia interminável, mas não de uma maneira difícil, mas em uma perspectiva bonita, cheia de possibilidades. A viagem foi aconchegante, sem palavras, apenas curtimos a presença um do outro, sabendo que temos uma vida inteira pela frente.